falou aqui com certo realismo na possibilidade de nós perdermos as batalhas graves que temos pela frente. Eu não estou vendo as coisas assim, até já chamei a atenção dele, e eu acho que nós estamos devagarinho virando o jogo. A reforma da Previdência, a chance de nós vencermos a batalha é real. O êxito extraordinário do movimento do povo trabalhador brasileiro nessa greve geral dia 28 pode ter garantido para nós o ganho de 1/5. Nós precisamos de 1/5, né? De 2/5, na verdade. Precisamos de 2/5 para barrar a reforma da Previdência, porque tem status constitucional. E nós estamos virando o jogo. A reforma trabalhista um pouco menos, porque é de categoria normativa inferior à Constituição. Mas no Senado, o ambiente também já está melhorando muito em função da alta voz que o povo brasileiro mandou a Brasília e da questão de que o Senado vai se renovar em 2/3 nas eleições do ano que vem. Então, a palavra pragmática nesse instante é vamos nos manter firmes, organizados, lutando, né, coagindo se for necessário, porque nós vamos ter que dar uma esquentada na luta. Eu espero que dentro da ordem democrática, com os meios pacíficos, mas acredito que quem escolhe a arma é o antagônico. Se o antagônico vem com a peixeira no dente, é com outra que nós temos que voltar para cima dele. Metaforicamente falando. Neto, eu fico cada dia que passa mais impressionado com a sua capacidade de liderar e de liderar vendo na frente aquilo que são as reais estratégicas questões do Brasil. As reais questões estratégicas do Brasil passam necessariamente por essa coisa que vocês estão fazendo. Parar 2 dias, parar 3 dias, chamar pessoas que têm expertise, experiência e tomar profundidade nos problemas. Porque o tempo de olhar as coisas com superficialidade, com despreparo, com slogan da boca para fora, morreu. A situação do Brasil é tão grave, tão complexa, a situação do mundo é tão grave e tão complexa, que a central dos sindicatos brasileiros está crescendo por isso. Quando vocês se reúnem no último grande congresso nacional e afirmam nos seus documentos aquilo que eu vi em resumo hoje aqui, mas eu fico ligado desde sempre, né? A questão da independência. E a questão da independência aqui não é patriotada para a gente se arrupiar quando ouve o hino nacional e ver a nossa bandeira verde e amarela tremulando. Não, é a capacidade de mandar no nosso próprio nariz e não ser obrigado a copiar institucionalidades que são absolutamente hostis à nossa própria tradição. O trabalhismo, que é uma coisa tropicalizada da social-democracia europeia, que foi absoluta e brilhantemente tropicalizada no Brasil, é a melhor experiência, a mais sofisticada e acelerada experiência de crescimento industrial da história do mundo. Capitalista. Não há defeito genético na sociedade brasileira. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Brasil não era absolutamente nada sob o ponto de vista de economia moderna. Em menos de 3 décadas, o Brasil virou a 15ª economia industrial do mundo, quando nós estávamos ordenados ao redor de uma ideia-força, que era basicamente a questão de um desenvolvimento, assim como a central dos sindicatos brasileiros está formulando de novo nos seus documentos centrais. Por que o Brasil não cresce? Por que o Brasil está parado de crescer? Não é porque esse Michel Temer é a coisa pior que existe no mundo, e ele não tenho a menor dúvida, não há palavras azedas que justifiquem a minha omissão. Mas não é isto. Se a gente, por exemplo, meus camaradas, eu não quero cansá-los, mas se a gente se lembrar, não é, que o Brasil de 1980, quando esse modelo nacional desenvolvimentista, que foi formulado pioneiramente por Getúlio Vargas, teve grande exuberância com Juscelino, mas mesmo o velho general Geisel, em tempos não democráticos, perseguiu essa mesma estratégia, nasceu o polo petroquímico de Camaçari, nasceu a ruptura do acordo do Brasil com os Estados Unidos, acordo de cooperação militar, abrindo um acordo novo de transferência tecnológica sensível em matéria de energia nuclear com os alemães, porque a questão nacional e a questão do desenvolvimento e o enfrentamento da pobreza com uma ferramentaria bem estudada e bem adaptada à nossa vida e não a imitação de fórmulas estrangeiras. Isso é um thatcherismo mofado que já está desmoralizado no mundo inteiro e eles querem empurrar a goela abaixo da sociedade brasileira, violando a nossa própria tradição. Ia dizendo, o Brasil de 1980 para cá cresce em média 2% ao ano.
Ali com Itamar Franco, no primeiro momento do governo Fernando Henrique, o país cresceu 4,5%, 5%, porque cessamos o imposto inflacionário, eu ajudei a fazer com o ministro da Fazenda, o Real, já o Antônio Neto lutava e conseguiram naquela época, o Paulinho bem novo também, e eles todos, o Avelino, conseguiram a participação dos trabalhadores nos resultados, quando eu era ministro da Fazenda, com o Itamar Franco. Conseguimos para o empresariado a TJLP, porque havia um comprometimento, né, com as questões do desenvolvimento estratégico do país. Mas com o Lula, ali no primeiro momento, nós crescemos, porque os preços dos produtos tradicionais brasileiros explodiram no mundo. Nós estamos vendendo a tonelada de minério de ferro por $190, Antônio. Nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. O que aconteceu quando a Dilma caiu? O barril de petróleo estava sendo vendido a 30. O minério de ferro estava sendo vendido a 38. E o Brasil quebrou. Eu sei que, na média, o Brasil de 80 para cá está crescendo ridículos 2% ao ano. Vocês estão sentindo na carne, especialmente aqueles sindicatos da área privada, o que eu estou falando? O Brasil, né, crescendo 2% ao ano, do jeito que foi obrigado a ganhar produtividade, trocando gente por máquina, agora esse farsante, na minha opinião, não precisa ninguém concordar comigo, desse prefeito de São Paulo, vai obrigar ao monopólio do pagamento dos ônibus ser feito por meio eletrônico. Ou seja, ele vai extinguir uma profissão, a dos trocadores de ônibus. Será que só esta central está dando devida ênfase, a devida centralidade? Porque é aqui que está o besouro dormindo. O besouro está dormindo é aqui. É nesse pacto, nesse conflito distributivo em que falta dinheiro para tudo, mas hoje está nos balanços, nos jornais, um lucro de 20% acima do exorbitante lucro do ano passado de um grande banco do país. Na hora de uma crise que a quebradeira geral, o desemprego atinge 14.300.000, o subemprego e o biscate empurrados, 9 milhões de brasileiros, um banco de primeira linha acumula num trimestre 6 bilhões de reais de lucro, 19% acima do lucro recorde do ano passado. Em regime não inflacionário, gente querida, é assim que funciona. O dinheiro que vai para um canto sai de outro. Porque antigamente o dinheiro saía daqui e chegava a 2 acolá, porque cada um valia metade do que era na partida. Agora não. Sem inflação, se aparecer dinheiro acolá é porque saiu daqui. Se faltou aqui, é porque pode achar que ele está acolá. E é o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos hoje proibidos de crescer porque o setor público, escorchado também nos juros, de uma dívida pública que só galopa de forma assustadora, reduziu a taxa de investimento orçada a menor volume desde a Segunda Guerra Mundial. Juntando tudo que tem para investir dos estados, municípios, que tem a maior falência da federação na história, nós não estamos falando de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, liquidados financeiramente, e mais 17 estados. Por quê? Porque o setor público está estrangulado também no endividamento. E, por fim, o desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro. Isso é o que nós precisamos, de novo, a CSB está tratando da questão nacional por causa disso, porque aí esmagado nós estamos produzindo uma internacionalização da economia do país, o nosso modo de viver moderno, o celular, a máquina fotográfica, o microfone, a TV de tela plana, de cristal líquido, os materiais, os remédios que nós damos para nossas crianças, os aparelhos dos médicos, tudo é importado. 40% dos custos da produção da agricultura mais competitiva do mundo são do estrangeiro. Não tem uma fábrica em real que produza fertilizante, agrotóxico, implemento agrícola. 80% dos remédios, a química fina está trazendo do estrangeiro. Resultado, nós temos um desequilíbrio hoje na conta do país, em dólar, que a gente não produz, que nos proíbe também de crescer. Ora, o que é que se exige nesse momento? Escorchar salário, transformar o trabalho numa mercadoria, tipo meia dúzia de banana, 1 quilo de sal, submeter uma nação de 206 milhões de pessoas a uma pseudo-livre negociação com 9 milhões de subempregados e 14.300.000 desempregados. Eu nunca vi galinha dar voadora em raposa. Nunca vi. Galinha não ganha batalha contra a raposa de jeito nenhum na natureza e essa ilusão não se pode ter. E o empresariado brasileiro está enganado. Não é escorchando salário que se ganha escala na economia. A economia mais vibrante e competitiva do mundo é a alemã. Será que é coincidência que a Alemanha tem o maior custo por horário de trabalho do mundo? O maior custo de hora trabalhada do mundo é o da Alemanha.
Será que é por acaso que a Alemanha é a economia mais competitiva do planeta? Está intencionando as relações com os americanos, o Trump brigando com a Angela Merkel sobre taxa de câmbio, porque está perdendo a competição para a Alemanha em todos os setores, a Inglaterra saindo da Europa, porque não aguentou enfrentar com a mesma moeda a produtividade alemã. A China passou o valor da hora trabalhada do Brasil, Antônio. Portanto, é mentira que o custo do trabalho seja um ônus a atrapalhar a competitividade do Brasil. Ao contrário, nós precisamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que a economia se modernize, protegendo e ampliando o espaço para a renda do trabalho, porque é isso que dá escala, é o mercado doméstico que permite a plataforma de um país agressivo na competição global. E isso, evidentemente, exige um projeto, mas isso a gente fala outra hora. Muito obrigado a todos, bom congresso.